Olá novamente, pessoal. Dando sequência à nossa aula de métodos de pesquisa, parte 2. Nessa aula de hoje, a gente vai ver os métodos que são mais comumente aplicáveis à área das ciências sociais. Bom, segundo Lakatos e Marconi, 2003, estes são os seguintes métodos: o método histórico, o método comparativo, o método monográfico, o método estatístico, o método tipológico, o método funcionalista e o método estruturalista. Bom, o primeiro que a gente vai abordar é o chamado método histórico. O método histórico consiste em investigar acontecimentos, processos de instituições do passado para verificar a sua influência nas sociedades de hoje. Então, esse método, pessoal, ele parte do pressuposto que a sociedade que vivemos hoje e as outras que permearam a história, elas são frutos de uma série de acontecimentos históricos que a precedem. Então, hoje, a constituição, por exemplo, de uma determinada cidade, como Rio de Janeiro, a construção histórica de São Paulo, ou até mesmo a construção histórica de Montes Claros, ela é fruto de uma série de acontecimentos históricos que levaram à formação atual que a gente tem. Então, esse método científico, ele parte desse tipo de análise. Ele analisa os eventos que ocorreram, os acontecimentos, para tentar explicar o tempo presente, a situação atual, objeto de análise. Bom, o segundo método que a gente vai abordar é o método comparativo. Então, esse método, conforme o próprio nome já diz, é um estudo das semelhanças e diferenças entre diversos tipos de grupos, sociedades ou povos, e esse estudo ele contribui para uma melhor compreensão do comportamento humano. Então, esse tipo de método ele realiza comparações com a finalidade de verificar similaridades e explicar possíveis divergências. Tá? E aqui a gente traz alguns exemplos, como, por exemplo, a comparação do modo de vida rural e urbano no estado de São Paulo, as características sociais da colonização portuguesa e espanhola na América Latina. Bom, o terceiro método a ser abordado é o método monográfico ou o estudo de caso. O que seria esse método? O método monográfico consiste no estudo de determinados indivíduos, profissões, condições, instituições, grupos ou comunidades, com a finalidade de obter generalizações. A investigação deve examinar o tema escolhido, observando todos os fatores que o influenciaram e analisando-o em todos os seus aspectos. Eu costumo dizer que o estudo de caso ou o método monográfico ele é um recorte. Ele é um recorte social, ou de profissão, ou de uma determinada instituição. Então, você vai delimitar, você vai analisar um grupo específico, que pode ser, por exemplo, o comportamento dos professores, ou os professores do IFNMG, uma análise focada no Instituto Federal, uma análise focada num determinado bairro da sua cidade. Então, percebam que a gente tem um recorte da sociedade e uma análise aprofundada dentro desse recorte, dentro desse grupo que a gente se propôs a analisar. Isso caracteriza, portanto, o que a gente chama de método monográfico ou estudo de caso. Bom, o próximo método que a gente vai tratar e defini-lo é o método estatístico. Conforme o próprio nome já diz, é um método que reduz os fenômenos sociológicos, políticos, econômicos a termos quantitativos e a manipulação estatística. Isso permite comprovar as relações dos fenômenos entre si e obter generalizações sobre sua natureza, ocorrência ou significado. Então, o método estatístico, conforme o próprio nome já diz, ele vai lançar mão de técnicas estatísticas. E as técnicas estatísticas, por sua vez, tratam os fenômenos em forma de números. E esses números, média, mediana, desvio padrão, correlação, eles possuem um significado, consegue explicar correlações ou não de um fenômeno com o outro. E aqui no caso, por exemplo, a gente traz verificar a correlação entre o nível de escolaridade e o número de filhos. Segundo caso, pesquisar as classes sociais dos estudantes universitários e o tipo de lazer preferido pelos estudantes do primeiro e segundo graus. Então, nada mais é do que transpor os fenômenos sociais para números, cuja interpretação e cujas técnicas de manipulação resultam
no entendimento melhor daquele fenômeno que a gente está analisando. Bom, o método tipológico, ele é utilizado para comparar fenômenos sociais complexos, onde o pesquisador cria tipos ou modelos ideais, construídos a partir da análise de aspectos essenciais do fenômeno. A característica principal do tipo ideal é não existir na realidade, mas servir de modelo para análise e compreensão de casos concretos realmente existentes. Então, a gente ressalta aqui novamente que o tipo ideal não expressa a totalidade da realidade, mas seus aspectos significativos, as características mais gerais, os que se encontram regularmente no fenômeno estudado. Então, esse método tipológico ele não é recomendado para pesquisadores inexperientes, como normalmente aluno de graduação, a nível de especialização e até mesmo a nível de mestrado. Por quê? Porque ele exige uma bagagem, uma grande experiência daquele pesquisador na análise daquele fenômeno que ele se propõe a estudar, daquele fenômeno social. Por quê? Porque a gente tem a criação desse chamado modelo ideal, tá? Então, para se construir esse modelo ideal, eu tenho que ter um entendimento muito grande desse fenômeno social na sua realidade. Porque eu vou pegar esse modelo, eu vou pegar esse fenômeno, eu vou criar um modelo desse fenômeno e eu vou acrescentar características de tal forma que o torne ideal. Então, eu vou fazer, de certa forma, uma extrapolação desse modelo, das características que compõem esse modelo, esse fenômeno, para um tipo ideal. Esse tipo ideal ele não existe em nenhuma das realidades estudadas. Tá aí a grande dificuldade de pesquisadores inexperientes utilizar esse tipo de método. E aqui, como exemplo, a gente traz, por exemplo, um pesquisador que se propõe a estudar a democracia. Então, se ele quiser trabalhar dentro do modelo tipológico, ele vai precisar criar um modelo onde existe o sistema democrático dito ideal, perfeito, que não existe na realidade, e, portanto, há uma extrapolação dessa realidade, no sentido que ele vai mesclar aspectos reais da democracia, que existem aqueles aspectos mais essenciais, como, por exemplo, a discussão de ideias divergentes, representação de diferentes grupos, e, além disso, ele vai extrapolar essa realidade de tal forma que esse sistema democrático ele seja o mais ideal, o mais perfeito possível. Para aí sim, depois de feito isso, ele conseguir analisar a sua realidade. Tá? Então, percebam que é um método bastante complexo que requer uma grande experiência e um grande entendimento daquele fenômeno que o pesquisador se propõe a estudar. Bom, o outro método, que é o chamado método funcionalista, ele é um método que os pesquisadores costumam chamar de método mais interpretativo. Por quê? Porque ele propõe a estudar a sociedade a partir da função de suas unidades, ou seja, estudá-la como um sistema organizado de atividades. Então, aqui como exemplo, a gente traz que a função da família é ordenar as relações sexuais, atender à reprodução, satisfazer as necessidades econômicas de seus membros e as educacionais, sob a forma de socialização e transmissão de status. Um outro exemplo seria onde a função da escola é educar a população, inclusive no aspecto profissional. Então percebam que esse método, ele interpreta os fenômenos sociais, a realidade social, a partir das funções que essas unidades deveriam ser. Então, o prisma de análise são sempre essas funções, tá? E essas finalidades pretendidas e esperadas das organizações são denominadas funções manifestas, tá? No entanto, a gente ressalta que, ao realizar suas funções manifestas, muitas vezes as mesmas obtêm consequências não pretendidas, não esperadas, e inclusive não reconhecidas, que são chamadas de funções latentes. Bom, o outro método que a gente vai estudar é o chamado método estruturalista. Este método parte da investigação de um fenômeno concreto, eleva-se a seguir a um nível abstrato por intermédio da constituição de um modelo que represente o objeto de estudo, retomando por fim ao concreto, dessa vez com uma realidade estruturada e relacionada com a experiência do sujeito social. Então, é um método que, inicialmente, ele pode ser muito parecido com esse método aqui que a gente viu, que é o método tipológico. No entanto, qual que é a diferença de um para o outro? O método tipológico você vai criar um tipo ideal.
Então, além de você criar um modelo, você vai adicionar elementos de tal forma que esse modelo se aproxime o mais possível da perfeição, vamos dizer assim, da idealidade. Ao passo que no método estruturalista isso não ocorre. Eu simplesmente analiso o meu fenômeno, crio um modelo abstrato para tentar entender quais são os aspectos mais significativos daquele fenômeno e quais são os aspectos acidentais, tá, que não deveriam ocorrer. E uma vez feita essa análise, eu retorno esse objeto para o caso concreto, para o caso real, para facilitar a minha análise e a minha compreensão do fenômeno que eu tinha inicialmente como objeto de estudo, tá? Então percebam que eu tenho a investigação do fenômeno concreto, a criação de um modelo abstrato para facilitar a minha compreensão desse fenômeno, e aí eu retorno para a realidade com essa bagagem de entendimento que eu obtive no meu modelo abstrato. Aqui eu deixo as referências bibliográficas que eu utilizei nessa aula para aprofundamento e leituras posteriores, e até a próxima, pessoal.